Bom dia, pessoal. Então vamos começar aqui o nosso workshop Nanocomputação. Primeiramente, obrigado pela presença de todos, né? Temos um número bem grande de inscritos, né? Superou nossas expectativas aqui. A gente quase estava pensando que ia ter que mudar de sala. A gente tem quase 60 inscritos, aproximadamente metade ou um pouco menos da metade estão aqui. O pessoal vai circular aí durante esses 2 dias. Tem as aulas também, né? Eu vou começar com uma palestra mais geral, mais abrangente, de certa forma um tanto quanto motivacional, e uma palestra de abertura, até introduzindo também os outros palestrantes do evento, ok? Só algumas informações. Vocês viram aí na programação, vocês puderam ver na programação do site, que a gente vai ter sempre uma palestra de manhã, seguida de um pequeno coffee break, um coffee break mais rápido, já que é próximo do horário do almoço. Aí depois a gente tem mais 2 apresentações de trabalhos de alunos, né? E almoço, e à tarde mesma dinâmica. Uma palestra de um convidado, coffee break, um pouquinho mais farto para vocês se alimentarem um pouquinho mais depois do almoço, né? E aí a gente termina depois com mais 2 apresentações, tanto hoje quanto amanhã, tá? Então é a segunda edição do workshop. O primeiro foi realizado em maio do ano passado. No ano passado a gente fez uma coisa bem mais enxuta, interna aqui do UFMG. Nós tivemos 4 palestrantes, né, de 4 institutos diferentes, 4 departamentos diferentes da universidade, do departamento de física, daqui da computação, da engenharia e do ICB. E a gente não abriu para trabalho de alunos, a gente ficou só mais na palestra dos convidados. Esse ano a gente tentou fazer um pouquinho diferente, a gente conseguiu fazer um pouquinho diferente. A gente trouxe de novo 4 palestrantes, né, 2 aqui da UFMG e 2 de fora. A gente conseguiu recurso para trazer 2 palestrantes de fora. E a gente abriu também para submissão de trabalhos de alunos. Então a gente tem 8 trabalhos de alunos que vocês vão poder acompanhar aí durante o evento, tá? A gente vai ter uma lista de presença lá atrás. Quem não assinou depois pode assinar, tá? A gente vai ter uma lista na parte da manhã, uma lista na parte da tarde, nos 2 dias. E semana que vem a gente vai disponibilizar os certificados para vocês, que vai ficar lá no site do evento. Vai estar lá o PDF, vocês vão poder pegar o certificado de vocês, de acordo com a presença, imprimir e tudo mais, ok? Bom, então vamos em frente. Vamos começar então com a primeira palestra, que vai ser comigo mesmo. Então eu vou dar uma visão mais geral sobre nanocomputação, para a gente tentar se situar e ver o que tem, o que a gente tem feito um pouquinho aqui no departamento, e mostrar também o que os outros colegas vão falar em algumas das palestras, tá? Então, para dar essa visão geral sobre a nanocomputação, eu resolvi dividir a apresentação nesses 3 tópicos, fazer um apanhado geral do que é o computador, né, para poder se situar, e fazer um passeio pela história do computador como hardware, né? Como é que o computador surgiu, como que ele avançou ao longo dos anos e aonde é que nós estamos, como é que nós chegamos no estado atual. Por que depois a gente vai falar de nanocomputação? O que é esse termo, nanocomputação, que é um termo muito novo? Então, o que significa? O que a gente pensa nisso? O que a gente trabalha com isso? E depois, finalmente, fazer uma consideração final, pensando, coloquei aqui um passeio pelo futuro, né? A ideia é instigá-los a pensar na frente, né? O que seria o computador daqui a 20, 30 anos, e o que eu tenho que fazer hoje, o que eu tenho que começar a pensar hoje para que eu tenha esse computador lá na frente. Bom, então vamos começar com o computador atual e fazer um passeio aí pela história, entender a mudança da computação, até a gente chegar na nanocomputação e falar por que a gente tem que quebrar um pouco o paradigma do que a gente tem hoje. Então, primeiro, o que é o computador, né? Quando vem na cabeça da gente o que é um computador, para a maioria das pessoas, principalmente para os leigos, é uma coisa como essa, que até pouco tempo atrás era um móvel que ficava ocupando um espaço da sua casa, né? Você tinha lá o espaço do computador, o local do computador, né? Então você tinha que dedicar um espaço. Hoje essas coisas meio que estão acabando, a gente tem uma coisa mais portátil, a gente não tem um móvel mais em casa, geralmente tem um laptop, a gente abre onde a gente quer e trabalha com bem mais flexibilidade. Mas a gente tem que pensar lá na pré-história, né? O que é a computação, a questão de automatizar o cálculo, deixar o cálculo um pouco mais fácil, um pouco mais trivial de se fazer do que ficar fazendo as contas manualmente, né, que demorava muito. Então a gente pode pensar que a pré-história do computador começa lá com diversos artefatos. Então a gente pode pensar no ábaco, né, que era uma maneira de
fazer as primeiras contas de maneira automatizada, e depois a coisa foi evoluindo bastante, né? A gente chegar na régua de cálculo, né? Que a maioria de vocês nunca viu falar, nem sabe o que é, né? Lá em cima, na sala de café do DCC, tem o núcleo de memória, o núcleo de memória tem muita coisa legal, tem alguns computadores que foram montados aqui, criados aqui no departamento alguns anos atrás, quando não tinha computadores com facilidade, algumas décadas atrás, né? Vocês hoje têm um difícil acesso a esse núcleo de memória, mas no prédio novo ele vai ser uma sala aqui no 4º andar, vai estar aberto para todo mundo. E lá tem uma régua de cálculo gigante, que fica assim grandona, que era usada nas aulas de engenharia alguns anos atrás para ensinar, né? Para o pessoal fazer conta. Não tinha calculadora, a coisa não era tão fácil, né? Mas esses equipamentos, apesar de serem uma forma de automatizar a maneira de se fazer cálculo, ele ainda era muito rudimentar e as coisas eram feitas muito lenta, né? Era manual, né? O cara tinha que ainda manusear aquilo. Então começaram-se a se pensar em fazer máquinas mais sofisticadas, né? Máquinas eletrônicas e coisas assim, né? Então tem o livro, o filme, né, que foi lançado recentemente, do Alan Turing, o jogo da imitação, que mostra muito isso, ele criando uma máquina automática para tentar decifrar o código da Enigma, que era a máquina de codificação dos nazistas, né? Então é bem um pouco daquilo, tentando criar aqueles primeiros computadores. Mais ou menos nessa época, exatamente na época da Segunda Guerra Mundial, teve a criação do ENIAC, né, que foi em 1946, que é considerado então como o grande primeiro computador eletrônico, que foi criado lá na Universidade da Pensilvânia para fazer cálculos de balística. Então era uma maneira de automatizar o cálculo para tentar ver como é que ia ser os cálculos de balística para aplicação militar. Era um computador só, gigantesco, ocupava um prédio inteiro. Então a gente está vendo ali algumas belas modelos segurando uns pedacinhos deste computador, né? Algumas válvulas que naquela época ainda não existia o transistor. Então se a gente pensar bem, 1946, a gente pode pensar que no ano que vem a gente pode estar comemorando 70 anos da criação do computador eletrônico, né? Então 70 anos, 7 décadas, é muito pouco para o tamanho da evolução que a gente teve, para o quanto de coisa que a gente conseguiu fazer, né? Um ano depois da criação do ENIAC, surge lá o primeiro transistor, né? Essa imagem bem conhecida, um transistor bem rudimentar, com soldas e pedaços de metal bem esquisitos ali, que foi em 1947, e era um triângulo de germânio, um dos materiais semicondutores, que era utilizado então para fazer esse controle da corrente elétrica, né? Mas quando, para a maioria de vocês, principalmente para os alunos de computação, quando vocês pensam em computação, em computador, o que vem muito na cabeça de vocês e o que motiva muito vocês é a questão da aplicação, né? Eu quero usar um computador para criar uma aplicação e ficar rico, bilionário. Então eu vou fazer o Facebook, vou criar um Google e vou tentar fazer um monte de aplicativo e vender e ganhar dinheiro e ficar rico, né? Mas, e vocês ficam muito lá nos níveis de cima, mas a gente não pode esquecer que alguma coisa física e real está acontecendo por trás disso tudo, né? O computador não é uma máquina esotérica onde a gente esfrega lá a lâmpada mágica e aparece o gênio e você pede para ele o que você quer, né? Vocês sabem disso, vocês sabem que vocês têm que programar pra caramba para sair alguma coisa. Mas mesmo assim, programar é uma coisa muito alto nível, né? Uma coisa lógica lá em cima, né? Tem que lembrar que alguma coisa está acontecendo de verdade lá embaixo. Então a gente tem a camada física que está lá embaixo fazendo com que tudo isso funcione, algo aconteça, né? E o gap entre a física lá embaixo e a aplicação lá em cima é imensa, é muito grande, né? E os primeiros computadores, né, como o ENIAC, por exemplo, eles foram pensados de uma maneira só. Foi um computador que, de certa forma, se pensou na física, na eletrônica, no controle das correntes elétricas com as válvulas termiônicas, pensando em uma aplicação. Então não era um computador que eu podia usar muito de propósito geral, ele tinha um propósito bem mais específico. Não dava para ficar programando ele para fazer muita coisa. Ele foi feito para aquilo, né? Mas, felizmente, nesses 70 anos, começaram a surgir vários níveis de abstração. Então as coisas vão ficando mais fácil. E a gente pode pensar, vocês podem pensar muito nas coisas aqui em cima e esquecer muito do que acontece aqui embaixo. O que, de certa forma, é muito bom, mas a gente tem que olhar um pouco aqui para baixo para tentar tirar o máximo de proveito possível, né? Que é o que a gente discute muito até em algumas outras disciplinas por aí. Então, se a gente olhar um pouco
desse nível de baixo para cima. Então a gente está lá na física e o que vai estar acontecendo lá é fluxo de corrente elétrica para lá e para cá e de certa forma, uma maneira bem rudimentar e simplória de explicar, eu vou estar controlando esse fluxo de corrente elétrica para que eu tenha os meus zeros e uns, os meus bits, e aí dos meus bits eu vou indo para os níveis mais altos de abstração, como a gente já sabe muito bem, né? Mas o que vai ter em cima dessa parte física? Em cima dessa parte física eu tenho alguns dispositivos, né, que me ajudam, que me faz com que eu tenha o controle dessa corrente elétrica. Então, o que a gente tem convencionalmente no computador hoje é o transistor, né? Então a gente tem muitos bilhões de transistores, a gente tem milhões, bilhões de transistores nesses computadores que faz com que eu controle então esse fluxo de corrente elétrica. Então são níveis de abstração diferentes. Em cima dos transistores eu tenho circuitos eletrônicos, né? Então eu consigo começar a conectar transistores e começo a fazer lógica. Então com 4 transistores eu crio, por exemplo, uma porta NAND. E com a porta NAND, com o inversor, com a porta AND, com a porta NOR, com a porta OR, eu já começo a fazer lógica mais sofisticada, né? Então eu chego ao nível de portas lógicas. Então, muitos de vocês aprendem, principalmente o pessoal de ciência da computação, aprendem um pouco aqui de porta lógica para cima e não tanto aqui para baixo, né? O pessoal de engenharia já olha mais aqui para baixo, tanto o pessoal de engenharia elétrica, eletrônica, como o pessoal de engenharia de computação, né? Então, o nível de abstração faz com que você não precise entender como é que a máquina funciona como um todo, tal como era o ENIAC, a máquina lá do Turing, né? Quem assistiu o filme, é que ele tinha que projetar toda a máquina e construir a máquina, né? Então, felizmente, vocês não têm tanto essa necessidade. Bom, eu conectando essas portas lógicas, juntando com sistemas de armazenamento, né? Flip-flops, LEDs e tudo mais, criando circuitos sequenciais, eu começo a fazer um nível de lógica que é transferência entre registradores. Então eu começo a criar registradores e lógicas intermediárias, usando essas portas lógicas, para fazer algum tipo de processamento e mandar a informação de um lado para o outro, tá? Então a coisa vai ficando mais fácil. Bom, por fim, quem faz aí disciplina comigo aí de arquitetura e organização de computadores, a gente chega na parte da organização do computador. Como é que eu organizo a máquina? Como é que eu monto a máquina? Como é que eu junto a memória com a unidade lógica aritmética, com os meus diversos multiplexadores, com os meus sistemas de controle e tudo mais, né? Então, na verdade, eu vou subindo nesse nível de abstração e aqui em cima eu vou ter a parte da arquitetura, que vai ser a interface entre a parte do hardware com a parte do software, e aí a coisa vai indo até eu chegar lá na aplicação, né? Eu não entrei em muitos detalhes dessa parte superior, porque o nosso objetivo aqui, quando a gente for falar de nanocomputação, como vocês vão entender, é um pouco olhar para baixo. Vamos ver o que vai acontecer para baixo. Obviamente que lá na frente a gente vai ter que pensar, mas o que isso vai me custar lá em cima, ok? Bom, então fazendo um resumo disso que a gente estava falando, essa grande evolução da eletrônica, da microeletrônica e da computação nesses últimos 70 anos se deu graças à miniaturização dos componentes básicos para fazer o chaveamento, né? Então a gente tinha lá as válvulas termiônicas, que estava lá no ENIAC em 1946, em outros computadores, e em 47 então surge o transistor, né? E o transistor ele foi diminuindo ano após ano, até a gente chegar a escalas muito pequenas hoje, como esses transistores, os chamados transistores Tree-Gate da Intel, que ela teve que já fazer uma reengenharia no desenho do transistor. O transistor era uma coisa mais chapada e planar, ele começou a fazer uma coisa mais estruturada, tridimensional, para poder resolver alguns problemas que já estavam aparecendo por causa dos efeitos de tamanho. Ok? Então aqui eu tenho dois exemplos do transistor de 22 nanômetros e de 14 nanômetros que já estão aí nos computadores de vocês, né? Então essa busca pela miniaturização no tamanho do transistor foi um grande impulsionador desse avanço e dos computadores que nós temos hoje. A gente vai falar um pouquinho disso lá na frente. Então a ideia é, o que a Intel pensa, né? A gente vê nas notícias da Intel sempre. A Intel vai lançar o transistor de 14 nanômetros, a Intel vai lançar o transistor de 10 nanômetros, a Intel já está planejando o transistor de 8 nanômetros e por aí vai até a gente chegar no transistor de um átomo, né? Mas aí, infelizmente, com um átomo de silício eu não consigo fazer um transistor. Eu posso fazer um monte de outras coisas, pensar num monte de outras coisas, mas não no transistor, né? Então eu tenho que começar a pensar em algumas alternativas. Então isso aqui não é algo meu, mas sim
tirado da literatura, principalmente do ITRS, que fica fazendo levantamentos de como é que essas coisas evoluem ano a ano, espera-se que o silício, né, os transistores de silício, chegue ao limite de 4,5 a 5,9 nanômetros no tamanho do canal. E o que isso vai impactar a minha vida? O que isso vai impactar na vida do cientista da computação que está querendo desenvolver uma aplicação e assim por diante? O que impacta é que esse aumento do número de transistores, né, dado lá pela lei de Moore, né, desde lá de 1970 até 2011, a gente passava lá de 2.300 transistores em um chip para mais de 1 bilhão de transistores no chip, fez com que o meu computador aumentasse absurdamente o seu desempenho e a sua capacidade de cálculo. E a capacidade de cálculo que a gente tem hoje, obviamente que para algumas aplicações que nós temos, ela é mais do que suficiente. Mas para muitas outras aplicações, ela ainda é muito baixa. A gente precisa ter um aumento de desempenho muito grande. Então a gente precisa pensar em novas alternativas para isso, ok? Então como é que eu vou fazer para continuar aumentando o número de transistores? Mas será que eu preciso aumentar o número de transistores? Né? Será que é com o número de transistores que eu vou ter computadores melhores? Não necessariamente. Eu melhorando, rearranjando a organização e a arquitetura do computador, como a gente já vocês podem ver, e alguns outros trabalhos, a gente melhora também o desempenho. Mas a pergunta que fica maior é o seguinte: será que eu preciso de transistor? Né? Será que sem o transistor eu consigo fazer algo? Ou será que eu posso ter um transistor diferente, não só de silício, para tentar melhorar também e tirar alguns benefícios disso? Bom, então a gente vai falar um pouquinho disso mais lá para frente. Bom, mas os computadores, nesses 70 anos, mudaram bastante, né, ao longo do tempo. Como que eles mudaram, né? Como é que foi essa mudança? Bom, desde lá dos primeiros computadores, como eu falei para vocês, do ENIAC, de outros que eram feitos muito dedicados àquele tipo de propósito, depois começaram a surgir os computadores de propósitos gerais, né? Onde o usuário tinha capacidade de programar, né? Então surgiram lá as primeiras linguagens de programação, década de 60 e assim por diante. Bom, mas mesmo assim, até recentemente, alguns poucos anos atrás, algumas décadas atrás, os computadores funcionavam de maneira isolada, né? Eu tinha capacidade de ter o computador, programá-lo para fazer aquilo que eu gostaria, mas eles funcionavam de maneira isolada. Um computador para mim, um computador para o Frank, um computador para o Alberto, um computador para cada um de nós, e cada um faz o que a gente quer daquele computador, né? A gente não tinha capacidade de ter um trabalho cooperativo entre os computadores, né? Que surgiu depois com as redes de computadores, a princípio, máquina a máquina. Eu conseguia, então, ligar uma máquina a outra e mandar informação de uma máquina para outra e da outra para uma, e aí o processo já começa a ficar um pouco diferente. Eu posso compartilhar arquivos, posso compartilhar, inclusive, o processamento, se eu for esperto o suficiente para fazer isso, tá? Mas, como as coisas vão surgindo aos poucos, logo, um computador ligado ao outro começa a ligar ao outro, ao outro, ao outro, ao outro, e eu conecto todos os computadores do planeta inteiro, né? E aí surge a internet, né? Que é coisa aí de 30 anos, né, para cá. Então a gente começa a ter um computador que está conectado no mundo inteiro, e aí me dá uma possibilidade de aplicação, uma gama de possibilidades de aplicações que eu não tinha imaginado antes, ou se eu tinha imaginado, eu não tinha capacidade de implementá-lo. Então agora eu começo a ter processamento, a transmissão de informação, trocas de informação e assim por diante. É óbvio que nós não vamos entrar nos detalhes, mas surgem problemas aqui também, né? Vocês sabem muito bem. Tem a questão de segurança, como é que eu garanto que uma informação vai de um lado para o outro sem ser corrompida, sem ser cooptada por alguém que não deveria obter aquela informação e assim por diante, né? Bom, só que eu tinha um problema aqui, né? Para conectar todos esses computadores eu precisava cabeá-los. Então eu tenho que criar aquelas grandes redes cabeadas, cabo para tudo quanto é lado, e esses cabos ligados a outros cabos maiores, fibra ótica, para passar informação de um lado para o outro, atravessar a fibra ótica pelo oceano e por aí vai, né? Mas, felizmente, as coisas começaram a melhorar e a gente descobre que os computadores não precisam estar conectados por cabos, mas sim por conexões onde eu posso mandar e receber informações sem fio, wireless, né? Então surge o wireless,
que aí já me joga uma nova gama de possibilidades, né? Eu crio minha redezinha e já tenho minha possibilidade de mobilidade, posso andar com o meu dispositivo, estando conectado e não necessariamente estando com ele cabeado, né? Bom, então se a gente pensar nessas mudanças do computador ou da comunicação entre o computador, a gente chega então, a gente tinha falado lá da época pré-histórica e do passado, a gente chega ao computador do presente. Esse computador já nem está mais muito no presente, né? Esse aqui já volta lá aquele caso. Isso aqui era um móvel que ficava em casa, que a gente tinha que comprar uma estante para colocar, era uma coisa horrorosa, né? Mas os computadores atuais já têm mais essa cara. Eu tenho mais meus computadores portáteis que eu levo para lá e para cá. E aí começam a aparecer computadores diferentes, né? Isso aqui já é bem mais recente, os tablets e os celulares, que alguns anos atrás era um equipamento simplesmente de comunicação mesmo, telefônica, para falar, né? Depois começa a ficar mais como um computador, né? Hoje o telefone é muito mais um computador do que um telefone em si, né? As nossas redes operadoras de telefonia, que já estão até brigando no governo para acabar com o WhatsApp, né? É um absurdo, vamos ficar andando de carroça. Eles já, de certa forma, eles estão virando mais um provedor de acesso à internet do que um provedor de telefonia, né? É isso que vai acontecer, porque ninguém mais vai querer fazer um plano de 100 minutos na operadora qualquer para poder falar. Você quer uma conta de internet que seja bem razoável e você usa qualquer aplicativo para falar com o seu colega, porque ele vai estar conectado na internet, como você vai estar conectado na internet, porque a internet mudou, o computador mudou. O computador já não tem mais aquela cara de móvel e sim começou a ter uma cara de algo portátil. Mas eu tenho também os grandes computadores, né, que são possíveis graças a esses grandes avanços, né? Não só de wireless, mas aqui eu tenho um supercomputador cabeado, mas que aumenta e eleva absurdamente minha capacidade de processamento. Eu posso colocar vários computadores interligados e eles funcionam como se fossem uma grande máquina. Só que os computadores continuam mudando, né? A mudança não parou por aí. Parece que a gente já chegou no nosso limite, mas não. A gente continua fazendo coisas novas. E como é essa nova mudança agora? O que aconteceu mais recente, bem mais recente? O que a gente tem de novo? Bom, surgem os computadores de bem pequeno porte, barato, né? Sistemas embarcados, com baixa energia, baixo consumo energético e alta possibilidade de comunicação. Então eu tenho alta comunicabilidade entre meu computador e computadores pequenininhos, microcontroladores como o Arduino, pequenos computadorzinhos como o Raspberry Pi, que eu posso comprar muito barato, fazer o que eu quiser com eles, ou pelo menos uma gama de possibilidades, né? Com a ampla comunicação e assim por diante. E a possibilidade de ter vários sistemas de comunicação. Eu não tenho só o Wi-Fi, eu tenho o Bluetooth, que gasta menos energia, o Bluetooth Low Energy, o RFID, que vai estar fazendo comunicações, sensoriando e tudo mais. Então, quando eu junto esses pequenos computadores portáteis, esses sistemas embarcados com coisas, né, surge então a ideia da internet das coisas. Então eu ponho comunicação nessas coisas antigas, né? Eu botei essas imagens aqui bem antigas de propósito, né? O Fusquinha não tinha a menor ideia de que ele seria conectado a nada, né? Essa geladeira antiga, a televisão antiga, o telefone, que era aquela coisa horrorosa ali. Mas essas coisas hoje têm comunicação, né? E comunicação até de baixo custo, de certa forma, né? Então surge aí então a internet das coisas. Então isso aqui passa a ser um computador hoje, né? Então o computador, que era aquela coisa grande, que no começo só fazia uma determinada tarefa, depois passa a ser multitarefa, agora começa a ser uma coisa que está espalhada para tudo quanto é lugar, né? Então a gente pode pensar na internet das coisas como se a gente tivesse tudo super conectado na internet, naquela nossa rede. Então a gente vai ter não só os nossos computadores, mas também os carros, telefones, as engrenagens, né, as máquinas de indústria, os equipamentos médicos, as lojas, tudo que você compra, né, os wearables, né, os óculos, sua roupa, tudo vai estar conectado na internet, né? Mas agora, bem recentemente mesmo, e a gente teve a possibilidade de ter uma palestra no final de agosto, dia 31 de agosto,
tem uma barreira nisso aqui tudo, né? Que é o tamanho dos dispositivos. Estou fazendo coisas menores, trabalhando com isso, mas eu ainda posso ir além, né? Se eu estou colocando um monte de coisa na internet, coisas mesmo, né? Eu poderia colocar coisas cada vez menores, né? Então, nesses dois artigos aqui surge a ideia da internet das nanocoisas, que seria você usar dispositivos muito, muito pequenos, sensores muito, muito pequenos, para chegar em locais aonde a gente não chegava antes. E, de certa forma, tentar colocar isso na internet, né? Então, o Ian aqui diz, que é lá da Georgia Tech, teve aqui dia 31 de agosto, se eu não me engano, fez uma palestra lá no Auditório 3, que foi bem interessante. Ele deu uma visão geral do que ele tem feito e trabalhado nessa área, né? Então, a ideia da internet das nanocoisas seria eu já começar a pensar em criar dispositivos, não wearables, mas intra-body, por exemplo, devices. Eu posso criar dispositivos que vai para dentro do meu corpo e eu posso, por exemplo, fazer diagnósticos contínuos do meu corpo. Isso, de certa forma, vai estar interconectado com uma comunicação eletromagnética com algo no meu corpo que vai passar para o meu celular e está na rede, né? Não vou entrar nos detalhes éticos disso, né? Existem vários outros problemas, seguranças e tudo mais, mas não é o intuito dessa palestra aqui. Isso aí é outro tipo de problema. Mas o que eu queria mostrar nessa primeira parte introdutória da palestra era exatamente essa visão de como o computador mudou. Como o computador, em 70 anos atrás, era um prédio imenso que fazia uma coisa só e foi virando um dispositivo mais de propósito geral, interconectado, que deixou de ser uma coisa muito fixa e começa a ser uma coisa mais portátil, até a gente chegar em tudo estar conectado e tudo ser, de certa forma, um pequeno computador conectado à rede, ok?